Mas é interessante perceber, pastor Aguinaldo, que sempre existiu um Deus, que ainda que a física vem dizendo se é sólido ou não, ainda que a física vem dizendo vai afundar ou não, o Deus que aparece para mim e para você nessa noite é o Deus que olha e fala: ei, pode estar líquido, mas eu faço andar por sobre as águas, independente da dificuldade, independente da luta, do problema, pode estar do jeito que é, porque eu olho o olho para olhar para dizer vai afundar, mas eu olho para dizer eu levanto pela mão, o olho vai olhar para dizer vai afundar, mas eu olhando estou dizendo: ei, eis que te levanto pelas mãos direitas, eis que te pego e te capacito com a destra da minha justiça. Sabe o que Deus está querendo dizer? É que por muitas das vezes nós nos abrimos com quem não é até mesmo para abrir, pastor Aguinaldo. Que por muitas das vezes nós falamos coisas com quem não é mesmo nem para falar, pastora. Aí eu começo a entender que o louvor vai dizendo: ei, fecha a porta do teu quarto e ora. Está falando é no singular, não é no plural. Porque quando você clama a Deus em oculto, no secreto Ele responde. Quando você clama a Deus na tua casa, Ele vai te responder. Quando você entra pro teu quarto e fecha a porta, é você e Deus. É você e Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os teus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os teus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo sobre o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo sobre o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo sobre o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo sobre o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi.
e ora. Feche a porta do teu quarto 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 e ora. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Feche a porta do teu quarto e ora. Feche a porta do teu quarto e ora. Feche a porta do teu quarto e ora. Aleluia. Feche a porta do teu quarto e ora. Irmãos, podemos entender e perceber que mediante a uma mensagem, a palavra de Deus, ela vai se ramificando. A palavra de Deus, ela tem várias ramificações. É como se uma mensagem automaticamente se interligasse a outra mensagem. Vemos aqui no versículo de número 7, que vem dizendo da seguinte maneira, que vai pedindo para passar o sangue do cordeiro sobre as vergas das portas. O que a Bíblia está nos mostrando e quer nos dizer na mensagem hoje é que naquela maneira, naquele tempo, Deus falava diretamente com os profetas. Há milhares de anos atrás, irmãos e irmãs, nós vamos ver que os profetas tinham o livre acesso para falar com Deus. Mas é interessante que nós viemos isso há milhares de anos atrás. E se você pegar a mensagem hoje, ler a mensagem, praticar com ímpeto o que diz a mensagem, vamos ver que até hoje nosso Deus continua falando com homens e mulheres, profetas e profetisas dentro da casa do Senhor. Eu abro um parêntese dentro dessa mensagem. Aqui agora vamos ver o próprio Deus dando uma ordenança. O profeta vai passar então sobre aquela província e vai começar a dizer para todas aquelas pessoas, homens, mulheres. Perceba que em versículos anteriores você vai perceber que a mensagem diz que era para ser matado um cordeiro com no máximo 1 ano de vida. Era um cordeiro novo. E é interessante que a Bíblia também diz que se a família fosse pequena, chame o seu vizinho e compartilhe o cordeiro com ele. Eu percebo que a nossa oração, a própria Bíblia vem dizendo que a oração de um justo excede sobre muitos os seus efeitos. E aqui vamos ver que é o próprio Deus dizendo que ainda que se a família for pequena, a sua salvação não pode ser sozinha. Você tem que falar do amor de Cristo para o teu próximo. E é interessante que a Bíblia também diz que a salvação é individual. Mas nós temos que saber fazer a separação desse termo. Não significa que eu tenho que ser arrogante e ignorante da tamanha maneira que eu tenho que buscar somente para mim e o resto. Não é para ele. Nós temos que entender que o próprio Deus é como se ele estivesse querendo nos dar uma aula. E ele dá uma aula. Ele é a própria sabedoria, ele é a própria essência, ele é a própria inteligência. Vemos aqui que o próprio Deus vai dizer ao profeta, ele vai passando naquelas casas e vai dizendo, vão matar o cordeiro e vão pegar o sangue e vão passar sobre os umbrais da porta. Aí vem o louvor que acabou de ser ministrado e vem dizendo, ei, fecha a porta do teu quarto e ora. E aí vem a mensagem e vem dizendo que o sangue do cordeiro era para ser passado sobre as portas. É interessante que quando o sangue era passado, era como se tivesse pastor Aguinaldo repreendendo a mortandade dentro do lar. E quando naquele ato profético de fé é passado
O espírito da morte, ele vai passar, ele vai rodear, mas ele não vai entrar. O espírito da morte, ele pode até passar, ele pode até rodear, ele pode até mesmo ficar frente a frente com você. Ei, mas se passou o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas, olha Deus te protegendo, olha Deus te guardando, olha Deus te guiando, olha Deus olhando lá de cima dizendo: ei, fez como eu mandei, fez como a minha ordenança. Se passou o sangue, é porque o sangue foi passado, é o mesmo sangue que foi derramado por mim na cruz do Calvário. E todo aquele que recebe o sangue, é como se ele tivesse santificado, é como se ele tivesse ali automaticamente dentro de uma atmosfera espiritual, onde nenhum mal se prevalecerá contra a vida dele. Nenhum mal há de prevalecer, nenhuma ferramenta usada contra ti há de prevalecer. Mas nós temos que entender e ter essa fé, porque quando Deus ordena, tem que ser feito. Tem que entender. Quando Deus ordena, tem que respeitar. Tem que respeitar, varão. Ou você vai pela dor, ou você vai pelo amor. Não deixe que a dor te constrange ao tempo de você chegar se arrastando. Não que não deva se chegar, porque aqui está no lugar certo. Para drogados, para viciados, porque aqui é onde a pessoa vai sair curada, lavada, sarada, remida pelo sangue do Cordeiro. Entendemos que todo aquele que passou o sangue nos umbrais das portas, esse foi protegido pela própria mão do Senhor. E quando fala de umbrais das portas, quando fala porta, uma coisa puxa a outra. Quando fala porta, o louvor vem dizendo: fecha a porta do teu quarto e ora. E quando fala porta, lembramos de construção. Quando lembramos de construção, lembramos de casa. Quando lembramos de casa, lembramos de alicerce. Quando lembramos de alicerce, aí é com você. E a pergunta de Deus para a tua vida hoje é: por favor, não responda. Responda para si mesmo. A tua casa, que Deus mandou passar o sangue sobre os umbrais, está alicerçada sobre a areia ou está alicerçada sobre a rocha? É interessante que a Bíblia vem dizendo no Novo Testamento que todo aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. É interessante, pastor Aguinaldo, que a rocha é algo sólido, a rocha é algo firme, a rocha é algo duro. Mas ali tem as duas opções. Teve um também que fez a casa sobre a areia. A areia em si, quando você pisa, quem já foi à praia vai saber bem o que eu estou querendo dizer. Quando você pisa, os seus pés automaticamente afunda. Mas e quando você vai ao monte orar em cima daquela rocha, o teu pé automaticamente está firme. E é interessante até mesmo, um exemplo até mesmo da água, que no seu estado líquido, quando você pisa, assim no sólido. Ah, mas como que pisa no sólido? Várias cidades dos Estados Unidos no inverno, vários lagos se congelam. E você vê pessoas caminhando sobre aqueles lagos. Pisou sobre a água ou não pisou? Mas é interessante perceber, pastor Aguinaldo, que sempre existiu um Deus, que ainda que a física vem dizendo se é sólido ou não, ainda que a física vem dizendo vai afundar ou não, o Deus que aparece para mim e para você nessa noite é o Deus que olha e fala: ei, pode estar líquido, mas eu faço andar por sobre as águas, independente da dificuldade, independente da luta, do problema, pode estar do jeito que é, porque o olho vai olhar para dizer vai afundar, mas o olho vai dizer eu levanto pela mão, o olho vai olhar para dizer vai afundar, mas eu olhando estou dizendo: ei, eis que te levanto pelas mãos direitas, eis que te pego e
te capacito com a destra da minha justiça. Sabe o que Deus está querendo dizer? É que por muitas das vezes nós nos abrimos com quem não é até mesmo para abrir, pastor Guinaldo. Que por muitas das vezes nós falamos coisas com quem não é mesmo nem para falar, pastora. Aí eu começo a entender que o louvor vai dizendo: ei, fecha a porta do teu quarto e ora. Está falando é no singular, não é no plural. Porque quando você clama a Deus em oculto, no secreto Ele responde. Quando você clama a Deus na tua casa, Ele vai te responder. Quando você entra para o teu quarto e fecha a porta, é você e Deus. É você e Deus. Mas qual foi a última vez que você entrou para o quarto e fechou a porta? Qual foi a última vez que você entrou para o quarto, ajoelhou naquela cama e se derramou em lágrimas do Senhor? Ele está esperando isso de nós. Ele está esperando isso de mim. Ele está esperando isso de você, igreja. Aí já não é mais singular, já é plural. Aí já é para todos. É para todos. Qual foi a última vez que você se entregou para os pés do Senhor? Qual foi a última vez que você agradeceu pelo teu fôlego de vida? Ou será que ficou no automático? Eu vou acordar, eu vou trabalhar, vou fazer isso e aquilo, daqui a pouco eu estou indo embora. Acorda, a primeira coisa que faz é pegar no smartphone, é pegar no telefone. Não é capaz de falar pelo menos deitado: obrigado, Senhor. Como dizem Salmos, capítulo 3, né? Deitei e me levantei, pois o Senhor está comigo. Nem agradece. Nós temos que ser mais gratos a Deus. Temos que ser mais agradecidos ao Senhor. A Bíblia vem dizendo que todo aquele que alicerça. O que é o alicerçar? Primeiro, para alicerçar, eu preciso fazer o quê? Cavar. Mas tem pessoas que parecem que quando começam a cavar, eles começam a pensar: Deus, eu só estou afundando. E Deus está falando: cava, varão. A pessoa começa a cavar e fala: Deus, mas eu só estou afundando. E Deus está falando: cava, varão. Sabe o que é isso, irmão? Todo aquele que não questiona o agir de Deus, mas pratica e vive, Deus vem alicerçando sobre a vida dele a própria presença do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que cava, vendo que está descendo, vendo até mesmo de fato que está afundando, mas quanto mais fundo for o poço, maior é a raiz que Deus coloca sobre a sua vida. Porque quanto mais você cava, mais forte você fica. Quanto mais você cava, mais forte é o alicerce. Quanto mais você cava, mais raiz produz a árvore. Quanto mais você cava, mais água você tira do poço. Sabe o que é isso? Isso é Deus dizendo: ei, enquanto você está cavando lá naquela noite, dentro do seu quarto, eu posso produzir água dentro desse poço. Enquanto você está cavando lá de noite, dentro do seu quarto, eu vou alicerçando a tua família na minha presença. Enquanto você cava dentro daquele quarto, eu vou alicerçando a tua casa, o teu casamento, o teu trabalho, a tua vida. Ei, é o próprio Deus dizendo: ei, cava, porque quanto mais você cava, mais você vai ver o agir de Deus sobre a sua vida. Mas para isso temos que entender uma coisa: é nós vivermos o que Deus quer para nós. Outra coisa é nós querer saber o porquê que Ele quer aquilo. Muitas das vezes, irmão Daniel, quando nós gostaríamos de saber o que Deus tem para nós, Ele vai fazer só assim, ó. Porque Deus não é Deus de contenda. Deus não é Deus de questionamento. Deus não é Deus de justificativa. Porque Ele é o Deus que faz e acontece. Ele é o que põe a mão e faz. Ele é o que pega e que levanta. E é impressionante que por muitas das vezes passamos por lutas e nós queremos entender o porquê. Por quê? Ao invés de viver. Um exemplo básico e rápido: Noé. Muito básico e rápido. O Senhor falava abertamente com aquele homem. A própria Bíblia diz que Noé andou com Deus. Está na Bíblia. E Deus deu o que para Noé? Um projeto.
Deus deu um projeto para Noé já na sua velhice. Noé questionou, irmão? Não. Noé simplesmente colocou a mão no arado e começou a fazer aquilo que Deus havia lhe ordenado. Mas para que aquele projeto fosse constituído, era som de rachar mamona, era som escaldante, era som muito quente, creio eu. Verdade, naquela época ainda não havia chovido, o sol era escaldante, e Noé é de dia e é de noite, é martelo, é tudo. E aquelas pessoas iam passando e olhando para Noé, está ficando louco, fazendo uma arca desse tamanho, dessa dimensão, com um sol desse. Não questiona a Deus, apenas viva. Viva o que Deus tem para você. E Noé então continuou a sua construção. A Bíblia vem dizendo mais à frente que o próprio Deus manda Noé betumar a arca. O que era o betume? Era uma espécie de piche, isso mesmo, um líquido que se passava na arca, tanto por dentro e tanto por fora, para que não haja vazamento nem de fora para dentro e nem de dentro para fora. Mas na arca tinha que ter o banheiro e os bichos que estavam lá dentro. Como que ia fazer? Tinha que ter algo de escape. Mas é interessante que mesmo assim, Deus fala para Noé: ei, betumas por dentro e betumas por fora. O que Deus quer dizer nessa mensagem é: Deus manda pessoas aqui nessa noite betumar a tua vida, para aquilo que está lá fora não corrompa o que está dentro. Alguém aqui já entendeu que eu vou repetir em nome de Jesus? Naquela época, Deus ordenou a Noé: ei, betumas por dentro e betumas por fora, porque aquilo que está fora não pode entrar para dentro, e nem o que está dentro possa sair. Sabe o que Deus está mandando dizer para mim e para você que nessa noite? Ei, betumais a nossa vida mediante a presença do Senhor, para que o mundo que está lá fora não corrompa os bons costumes, e nem aquilo que Deus colocou dentro do seu coração, você se perca por algo pequeno lá fora. É como se Deus estivesse se separando aqui dentro hoje. É como se Deus estivesse falando para você: ei, aquilo que eu ordeno e faço não tem muita misturada. Aquilo que eu mando fazer está feito. Aquilo que eu ordeno é para ser cumprido. Noé então constrói a arca. Deus então manda o quê? O dilúvio. Mas ele havia betumado a arca por dentro e por fora. Então significa que quem estava fora e duvidou do plano já não podia entrar. Sabe por que você está aqui hoje, varão? Sabe por que nós estamos aqui hoje, igreja? Assim como Deus salvou a Noé e a sua família, Ele te trouxe aqui hoje, porque através da sua oração Ele cuida dos seus. Assim como Deus salvou Noé e a sua família, como Ele trouxe a cada um que aqui está, Ele cuida de mim, cuida de você e cuida de cada um que está aqui dentro. Ainda que a tempestade lá fora pode ser grande, ainda que o vento pode soprar de um lado para o outro, ainda que a tempestade pode ser grande, ei, olha Deus olhando lá de cima dizendo: ei, ainda que a tempestade pode ser até grande, ainda que o vendaval possa balançar o barco de um lado para o outro, ei, mas quando eu estou dentro do barco, meu amigo, ele não afunda. Quando eu estou dentro do barco, ele vai ter que atravessar. Quando eu estou dentro do barco, ele vai ter que andar. Quando eu estou dentro do barco, ele vai ter que atravessar. Sabe por quê? Porque a ordem de Deus é essa. É que para que nós permanecemos de pé na presença dele. As lutas vêm? Será que vem, apóstolo Joel? Há 7 dias atrás, há 8 dias atrás, eu estava dentro da casa desse homem. Arão Reis. Às 16 horas. E como todos sabem, eu trabalho com montagem. Um pequeno testemunho para edificar a nossa vida.
E esse homem, então, ele pegou vários contatos. Pessoas que trabalham com vontade. E dentre esses vários contatos que ele levou uns 10. Ele apagou todos e o 11º foi meu. Fez o convite, me chamou para ir lá, fiz o trabalho. E ali nós começamos a conversar. Ele falou: varão, tem que fazer o que Deus ordena. Eu falei: amém. E a gente tem que viver o que Deus ordena, não questionar. É o que foi pregado. Esse homem pegou o óleo, ungiu minhas mãos e começamos a fazer uma oração. Pastor Joel, a pastor Joel, a pastora Almeida. E começamos ali então a fazer uma oração dentro do lar desse homem. E naquele exato momento, o Senhor disse: varão, Deus vai abrir grandes portas em favor da tua vida. E falou comigo da seguinte maneira: isso às 16 horas e alguns minutos. A data de hoje vai ser marcada na sua vida, que você nunca mais vai esquecer. Eu falei: amém. Recebi logo uma posse. Amém. Mas no agir de Deus, naquela oração, o próprio Espírito Santo de Deus colocou em mim para orar pela vida da minha mãe. Eu falei: Deus, envia os anjos do Senhor lá naquela cama e faça o melhor sobre a vida da minha mãe. Mas quando você pede para fazer o melhor, você também tem que entender. E ali então nós oramos, agradeci a oração, peguei um frasquinho de óleo, ele me deu e fui embora. E eu tenho por costume chegar na minha casa, a casa da minha mãe na frente, a minha casa, orar logo no passeio, entrar na bênção, um beijo no rosto e subir. Falar: mãe, cheguei. E nesse dia eu fiz a mesma coisa. Mas a frase foi: essa data nunca mais será esquecida na sua vida. E aí eu fui, entrei, abri o portão e falei: mãe, pensa. Não respondeu. Como eu sou de casa, vou entrar no quarto. Abri a porta, entrei. Quando eu entrei no quarto, eu vi que ela estava deitada. A coberta dela foi dos ombros. Eu falei: mano, cheguei, já respondeu não, te dei bênção. Também não respondi. Eu só veio para frente, levando um beijo no rosto logo, né? Eu já estou com alegria. Meu Deus. Mais uma vez, aquela data nunca seria esquecida da minha vida. Quando eu dei um beijo, às 17 horas, uns 20 e poucos minutos, no rosto da minha mãe, estava geladíssimo. Meu Deus, que frio é esse que eu sentindo? Aí quando eu olhei na mão, estava toda roxa. Eu falei: meu Deus. A frase que veio sobre a minha cabeça foi: essa data nunca será esquecida sobre o Senhor. Mas naquele momento, dentro do meu coração, eu falei: meu Deus do céu. É pesado, não podemos ser hipócritas. Você perdeu um ente querido, uma mãe, um pai. Dói, irmãos. Dói. E aí quando eu olhei, eu falei: Deus recolheu minha mãe. Que isso? E aí então naquele momento eu falei: Deus, que o Senhor a tome em seus braços. Prepare um lugarzinho bacana para minha mãe no céu. Honrou muito os seus filhos aqui na terra. Eu agradeço ao Senhor por ter passado ao lado dessa mulher 36 anos da minha vida. E ali então já saí do quarto aí. Já me derramei, não quero entrar muito em detalhes, mas é interessante que para você viver o que é de Deus, você não tem que questionar. Eu não fiquei perguntando por que Deus tinha recolhido a minha mãe naquele momento, se eu tinha acabado de fazer uma oração. É como se naquela oração, naquele determinado momento, apóstolo Joel, naquele determinado momento que estávamos orando, é como se um anjo fosse lá e falasse: essa aqui é minha. E eu agradeci muito a Deus naquele momento, porque eu vi que a caminhada dela foi cumprida. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu pedi a Deus força para mim continuar no meu bom combate. Eu pedi a Deus força. Sabe por quê, irmãos?
Porque nós temos que ser fortalecidos a Deus a todo momento. Porque sozinho, ninguém é capaz de aguentar. Talvez Deus venha e recolhe sim um ente querido seu, da tua família. Talvez Deus venha e recolhe aquele que você é quem mais gosta, quem mais ama. Mas não dá para você questionar Deus, dá para você viver no plano de Deus. E naquele momento eu senti como se o próprio Espírito Santo estivesse confortando no meu coração. Eu entrava no quarto, olhava, já não via mais aquela pessoa, sempre ninguém. Mas aí o próprio Deus vem dizendo: está comigo, meu filho. Por que eu venho trazer esse testemunho à igreja? Os planos de Deus, mais uma vez eu repito para vocês, não são para ser questionados, são para ser vividos. Se o plano de Deus, meu querido, minha querida, jovem, adolescente, se o plano de Deus é deixar a tua mãe, o teu pai na tua vida até nos dias de hoje, viva o que Deus tem para você. Viva com o melhor abraço, viva com o melhor beijo, viva com o melhor eu te amo, viva com o melhor sorriso, viva com o melhor presente. Não questione, viva. Porque quantos de nós que estamos aqui daríamos tudo para ver o meu querido novamente? Mas a vontade é de Deus, não é nossa. Então não questione o que Deus colocou para você. Apenas viva o processo e o propósito e os planos de Deus para a sua vida. Não questione. Abrace hoje. Se achegue hoje. Sorria hoje. Ame hoje. Porque o amanhã pode não existir. Amém, irmãos? Assim eu passo a palavra para quem de direito, depois vou orar aos pés, e assim eu agradeço a oportunidade. Que Jesus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?